Então, a gente, por uma determinação, é importante que a gente faça diariamente a verificação, tá? Um controle de qualidade de tudo que a gente vai atuar em radioterapia, tá? A gente não pode deixar passar nenhum item de segurança, entendeu? Tanto para a gente quanto em relação ao paciente, tá? Tem uns itens que a gente pode verificar através de equipamento, que é o morning checkout, que a gente chama, que a gente verifica através do tracker, a gente bota um detector e faz a verificação do feixe de radiação, ou então, através do próprio software da radioterapia, você faz um controle de qualidade manual, né, com o próprio equipamento, para poder verificar também a qualidade do feixe. E, fora isso, as verificações do ambiente de trabalho, tá? Que é importante que seja feito diariamente isso. Tá? Deixa eu botar a tela aqui. Deixa eu ver se carrega aqui dessa vez. Tá visível aí para todo mundo? Tá, Brasil? Tá visível aí? Tá, Carlos, pode tranquilo, pode seguir. Tá. Então, os testes diários de radioterapia, tá? A gente... Vou mudar a tela aqui. A gente, quando entra no nosso carro, a gente verifica os itens todos. A gente simplesmente não sai e vai feito um louco pela rua. A gente verifica se as portas estão travadas, se o cinto está colocado. Então, isso é uma rotina que a gente faz. Até automaticamente a gente faz essa rotina, entendeu? Mas a gente acaba fazendo essa verificação se tem combustível ou não. Então, isso aí faz parte do nosso dia a dia como motorista, um exemplo, né? E na radioterapia, a nossa máquina, entendeu? O nosso ambiente de trabalho também precisa ser verificado, até por uma questão de segurança, tá? É, é, os testes diários, esse equipamento que tem aí é um detector, tá? É um tracker que eles chamam, e ele é conectado a um leitor. E esse leitor ele vai informar se existe uma simetria dos campos, se está perfeito. Tá? Esse é o teste do feixe de radiação, que é feito diariamente. Então, a gente, feito esse cheque, a gente ou anota, ou existe uma anotação, ou se for pelo sistema, ele automaticamente ele vai sendo armazenada aquela informação para que não haja dúvida se a máquina está perfeita, se está tudo correto na emissão do feixe de radiação. Tá? É, nos equipamentos que tem Portal Vision, quem já teve na radioterapia já sabe o que é, por acaso, aqui no cantinho tem, aqui no cantinho embaixo, tem esse dispositivo aqui no cantinho que ele abre e fica embaixo da mesa aqui, tá? Ele é um detector onde a gente consegue gerar imagens, fazer a imagem dos pacientes, e ele consegue ler a informação do feixe de radiação, e com isso ele consegue gerar uma tela no nosso comando, que é analisada pelo físico posteriormente. Tá? Então, isso é importante que seja feito todos os dias. Tá? Então, o técnico deverá realizar diariamente os testes para que seja realizada a verificação de todos os itens de controle de segurança. Que itens são esses? A gente tem as luzes de porta. Tá? Aqui, no caso, os lasers são checados indiretamente, né? Porque a gente acaba vendo a fluência deles dentro da sala, né? E sempre isso é constante a nossa visão em relação ao laser, porque a gente utiliza dele para posicionamento, tá? A física ela calibra esse laser para que esteja todos eles convergindo para o isocentro.
tá? E a gente utiliza esse laser para o posicionamento. Então, ele tem que estar certinho, tem que estar bem ajustado para que não haja erro de posicionamento. Entendeu? Que se ele estiver fora de posição, desalinhado um laser em relação ao outro, nós vamos ter dificuldade de posicionar o paciente e reproduzir com isso a radioterapia diariamente, tá? A gente... Deixa eu só tirar essa tela aqui do cantinho. A gente tem os interlocks de porta, ou seja, a porta ela tem que interromper o feixe no momento que ela é aberta, tá? Então, essa verificação a gente faz até de rotina, né? Porque o aparelho só libera para tratar se ela estiver fechada. Se no momento que a gente conseguir abrir a porta durante um tratamento e esse aparelho continuar irradiando, existe um erro grave aí, entendeu? Risco de segurança até para a gente, né, de o aparelho emitir radiação com a porta aberta. Então, a gente tem que comunicar isso à física médica ou à engenharia, que vai tomar as providências cabíveis para que isso não ocorra, tá? Todo lugar que você vai tratar, todo o equipamento que você vai trabalhar, ele não pode ficar com a porta, abrir a porta, se abrir a porta, ele não interromper o feixe. Ele tem que interromper esse feixe de radiação, tá? Justamente por uma questão de segurança, para que você não seja exposto à radiação, tá? Então, interlock de porta, ele tem que acontecer sempre que a porta abrir. A sinalização da porta, aqui em cima, tá? Temos a sinalização. Essas luzes têm que estar funcionando, tá? E, inclusive, até quando a fiscalização bate, o questionamento da fiscalização é o quê? A comunicação interna, o acompanhamento visual do paciente e a sinalização de porta, isso aí eles vão em cima certinho. Então, você está irradiando um paciente, está fazendo o tratamento, a luz tem que estar indicando vermelha que você está tratando. Tá? Desligou o aparelho, parou de emitir feixe de radiação, a luz da porta tem que estar verde. Tá? Ele está indicando o quê? O feixe. Tá? Indicou o feixe, que o feixe está ativo ou não. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, porque a lâmpada ela pode queimar durante o nosso trabalho e a gente não perceber isso. Tá? Então, a gente sempre terminou ou ligou o aparelho, dá sempre uma olhadinha, dá uma verificada, porque tem coisas que a gente verifica no início da manhã, tá? Que é o teste diário de dose, de feixe. Mas tem coisas que a gente vai observando no decorrer do dia, entendeu? A gente está trabalhando ali e a gente percebe que a luz da porta não está acendendo. Não pode acontecer aquele negócio, deixa para lá, depois eu comunico. Não, você tem que comunicar aquilo na hora, porque isso é um item de segurança, entendeu? Então, a gente tem que chegar e passar para o físico o que está ocorrendo, tá bom? Monitoração pela câmera. O paciente tem que estar constantemente sendo visualizado, tá? Porque ele pode sair da posição durante um tratamento, inclusive, quando estiver trabalhando, emitindo o feixe, a pessoa tem que estar atenta ao monitor, porque muitas das vezes o paciente ele pode se mover, aí sai do isocentro, pode tratar uma região errada, então ele se moveu, você interrompe o feixe. Existe um botão que você interrompe o feixe, aí entra na sala, reposiciona o paciente e dá sequência ao tratamento. Tá? E, aliás, essa observação tem que ser constante, porque um paciente mais grave, mesmo que você consiga imobilizar esse paciente, ele pode acontecer dele virar na mesa, ele sair muito da posição, então a observação tem que ser constante. Então, as câmeras de monitoração dentro da sala, elas também precisam estar funcionando, é um item de segurança também, tanto do equipamento, né, o conjunto do equipamento, mas principalmente em benefício ao paciente, que a gente não corre o risco de tratar esse paciente errado. Tá? Como eu falei anteriormente, o posicionamento é fundamental. Se a gente deixa
a desejar isso, não se preocupa, ligou o aparelho, vou ficar de costa aqui, vou olhar o WhatsApp, vou falar com não sei quem, entendeu? E sabe que está tratando lá dentro, fica tranquilo. Não, isso está errado. Então, a gente tem que ficar monitorando esse paciente durante o tratamento inteiro. Terminou de tratar? Vai na sala, retira o paciente ou faz algum procedimento que tem que fazer, entendeu? Bota um filtro, se for o caso, mas saiu da sala, vai ligar o aparelho de olho no monitor, tá? E o intercomunicador é um dispositivo que fica sobre a bancada, que você consegue ouvir se o paciente chamar e consegue se comunicar com ele. Então, esses itens de segurança são todos muito importantes, tá? E precisam ser verificados diariamente. Toda vez que você vai trabalhar, você tem que verificar isso. Não pode deixar nada, depois eu vejo, não pode acontecer isso. Então, a gente tem que estar atento a esses itens de segurança para quê? Para que não ocorra nenhum incidente, tá bom? Então, cabe ao técnico estar sempre atento quanto ao não funcionamento ou funcionamento irregular de qualquer item da sala de tratamento ou da sala de comando, tá? Da sala de tratamento, você entrou, você observa se o laser está funcionando, se a luz de campo está funcionando, que muitas das vezes você está tratando o paciente, vai posicionar o paciente, a luz de campo, ela apagou, tá? Então, o laser está apagado. Então, se você não tem a luz de campo e tem os lasers, você consegue posicionar o paciente, mas o ideal é que esteja tudo funcionando certinho. Então, essa comunicação que a gente precisa ter da gente, desculpa, tá? Da gente com a equipe da física ou com a equipe da engenharia é fundamental, tá? A gente observar todos os itens de segurança que a gente está ali utilizando, fazer a verificação matinal do aparelho, verificar se ele está certinho, emitindo feixe na quantidade certa, no tamanho de campo, se está preciso, para poder isso ser gerado um relatóriozinho que é observado pelo físico constantemente, porque o físico ele faz essa verificação do nosso trabalho. Então, ele tem que saber se a máquina está funcionando corretamente. Então, para que ele saiba, é importante que a gente faça e encaminhe para ele. Só um instantinho. Eu vou só pegar uma água rapidinho aqui, peraí. Desculpa aí, mas é que o vizinho aqui cismou de fazer um churrasco e a fumaça está vindo toda aqui para dentro. Então, os testes diários são simples, são rápidos de fazer, tá? E são reprodutíveis. Você consegue reproduzir isso várias vezes, entendeu? Então, o nosso papel é essencial para identificar as possíveis falhas dentro dos testes que são apresentados, tá? Então, isso é uma rotina que cabe também a nós técnicos de radioterapia. A gente tem que fazer essa verificação para quê? Para que não exista nenhum problema que possa comprometer a nossa rotina ali, tá bom? Tendo dúvida, tendo dúvidas, procura um físico, procura o físico médico e relata para ele o que está acontecendo no seu equipamento ou na sua sala. Tudo o que for situação anormal precisa ser relatado para o físico médico. Tá bom? Carlos, Oi. verifica aí no chat que tem a Dani, é a própria Dani, está Espera fazendo aí, deixa uma, eu dar uma olhadinha aqui. tá fazendo uma pergunta Aham. sobre a lâmpada de segurança. Professor,
Isso. Como profissional sabe que a luz vermelha não está funcionando, se ela só é acionada quando está tratando, tem como visualizar da sala essa luz de segurança? Sim, essa luz de segurança, ô Dani, ela fica do lado de fora da porta aqui, ó. Deixa eu voltar a tela lá, peraí. Eu vou voltar aqui. Ela fica aqui, ó, na porta de entrada, no alto. Então, sob a porta fica esse dispositivo que tem uma luz verde e uma luz vermelha. Então, essa luz, ela, quando você liga o feixe, se você olhar, ela está vermelha, tá? Terminou de irradiar, encerrou aquela etapa daquele feixe, ela tem que ficar verde, entendeu? Se por acaso essa luz não acender em hora nenhuma, ou se acende só a verde ou só a vermelha, tem coisa errada aí, tá bom? Então, a gente tem que observar tudo dentro da sala. Não tem que observar só o aparelho, observar o que está ao nosso redor também. A questão dos monitores, não pode ter monitor com problema, entendeu? Você tem que ter condições de visualizar tudo. Se você vai girar alguém, você tem que estar de olho naquele monitor, saber se não vai haver uma colisão. Se você tem um monitor que está deficiente, então você precisa comunicar para que seja colocado um monitor mais correto ali, na posição correta, uma câmera na posição correta, entendeu? Ou seja, por algum motivo alguém esbarrou na câmera e ela saiu de posição, isso não pode ser, tem que ser considerado para poder pedir a correção desse equipamento, tá bom? Ô, Carlos, hein, Carlos? Alô? Fala, Brasil, pode falar. Aqui a Essa, fumaça está me acabando aqui. essa fumaça está te defumando, hein, cara? Ai, meu Deus, o churrasco aqui do lado. Então, Mas fala, cara, Brasil. é, uma perguntinha, só para um esclarecimento para o pessoal. Aham. Em geral, o, a gestão, ou seja, a administração ou a coordenação do serviço de radioterapia, ela determina uma pessoa da equipe para chegar mais cedo e fazer esses testes diários, não é isso? Sim. Como é que são esses critérios para a escolha dessa pessoa? É fazer o dia? Normalmente é o primeiro técnico que chega no aparelho, tá? Aham, O- Todos estão habilitados para fazer isso, mas normalmente é o primeiro que chega e faz essa verificação matinal. Ele já chega, já sabe o que tem que fazer, já faz essa verificação por completo, entendeu? Então, normalmente é no início do dia, tanto que é chamado de morning checkout, né? Verificação matinal, né? certo, Entendeu? entendi. E a importância desse. Eu estou querendo chegar na fidelidade, não digo na exatidão, mas na confiança, confiabilidade desses dados que são colocados em planilha, não é isso? E o físico Sim, sim. checa. E o físico checa. Eu estou querendo fazer uma ligação direta com a questão da Ah, confiança, a confiança dessas anotações para o físico e no que isso repercute, por exemplo, no trabalho dele diário. Essa confiança ou essa cisma de alguma coisa pode não estar exatamente, não tenha sido verificado. sim, sim. Aí, aí é uma questão da equipe, né? De confiar na equipe, né? Eu acho que todo item que você pode checar visualmente, por exemplo, luz, câmera, essas coisas assim, você vai anotar, ó, ok, 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 beleza. Agora, a questão de emissão de feixe de radiação, isso tudo vai para o sistema, ele checa no sistema. Aí não tem como a pessoa burlar e botar qualquer coisa, entendeu? Então, toda essa parte de leitura dessa informação é eletrônica, não tem como, entendeu? A emitir um feixe tamanho 10 por 10, que ele vai ter como checar aquilo por equipamento dele lá, entendeu? Pelo próprio sistema, pelo próprio planejamento, entendeu? A Entendi. nossa observação, pode ser anotada em ficha, é a observação de luz de porta, luz de campo, esses itens estão funcionando ou não, entendeu? Mas fora isso, é tudo eletrônico, aí não tem como, tá? Entendi. Mas eu falo mais por aqueles dados coletados
em que ele precisa da anotação dele, ele tem que Sim. colocar na lista, no checklist, Aham. né? Eu falo do higrômetro, eu falo de temperatura de sala, eu falo do nível da água para o resfriamento, Sim, essas sim, coisas. sim. Então, porque eu tenho observado, eu posso estar equivocado, e em geral a pessoa, membro da equipe, que, digamos assim, que exerce essas atividades, é uma pessoa geralmente de mais confiança, de mais experiência na equipe. Eu estou errado? Sim. Não, porque você tem que primeiro conhecer o equipamento e onde você vai verificar essas informações, né? Então, a pessoa tem que estar mais por dentro ali. Normalmente, essas pessoas que chegam e fazem já estão habituadas a isso, entendeu? Tanto que a informação de leitura lá dentro, de pressão de gás, temperatura da água, pressão da água, entendeu? Então, isso a gente tem que botar de forma correta, né? Porque acima disso, até o aparelho tem comprometimento de parar, né? De enguiçar, entendeu? Por algum motivo, interromper o funcionamento. Então, essas informações, normalmente as pessoas que fazem, pelo menos eu tiro pelas pessoas que trabalham, sempre trabalharam comigo, que sempre fizeram, entendeu? Se checar, não tem como ela copiar o dia anterior. Ela poderia burlar, né? Ah, vou copiar a informação do dia anterior e botar aqui, entendeu? Mas eu acho que não faz sentido isso, entendeu? Até mesmo com risco de comprometer o próprio equipamento, né? Entendeu? Mas normalmente as pessoas têm essa experiência assim de já fazer isso há tempos e são confiáveis, Entendi. tá? Eu tenho uma outra situação para a gente falar, só Diga. porque o Cláudio tá conectando, então eu Tá aí o estou. Claudinho? O Cláudio já está chegando, eu tô só. Ele pediu só alguns minutinhos, eu estou aproveitando aqui para te explorar, né? Não, pode perguntar. Sabe Por que sempre estou aqui disponível. experiência não te falta, né? A contar Ah, pela um idade, pouquinho, né? Um pouquinho. apesar de você ter falado que é jovem, né? Mas, mas tudo bem. Então, assim, ó, eu não sei se você lembra, deve estar lembrado, claro, que foi muito marcante, há mais ou menos uns 10 anos atrás, 10, pouquinho menos, 10 anos mais ou menos, um pouco mais. Nós tivemos um caso de repercussão no Brasil e também no mundo, que foi o caso daquela adolescente, aquela pré-adolescente que foi, digamos assim, que recebeu uma dose letal por um equívoco, né? Uma série de equívocos e tal. Aquilo, a CENEM reagiu logo depois, colocando uma norma em que a equipe agora, para fazer o tratamento, teria que ser de dois técnicos, e não mais de Sim, um sim. na época. Aquilo, por um lado, foi bom porque duplicou o nosso mercado de trabalho, né? Aumentou a Uhum. quantidade de vagas e tal. Mas você acha que essa questão da maior observação, de um cuidado maior, de um técnico se dividir com o outro, assim, olha, enquanto você vai na sala, eu fico aqui nos monitores, fico Microfone. observando melhor para que não haja falha nenhuma. Como é que está isso? Como é que foi a Olha o repercussão? Claudinho aí. É isso? Claudinho. Como é que foi a repercussão interna Microfone. de vocês? Som. Cláudio, só um instantinho. Tá joia, Cláudio. Tá bonito, Cláudio. Olha, Cláudio, olha só. A, a, Carlos está só terminando aqui, a gente passa para você, tá bom? a repercussão para a equipe é muito positivo isso, entendeu? Porque a gente mais segurança. Até mesmo na hora de verificar uma imagem, os técnicos que estão ali se juntam, vão dar uma checada numa imagem, entendeu? Tiram dúvida, o que que você acha? A gente pode fazer uma correção ou não? Entendeu? A gente olha ali se tem uma pequena correção para fazer dentro do nossa permissão de fazer correção, né? Então, isso é muito importante, até mesmo para a gente ter uma observação em relação a um posicionamento, o outro colega questionar a questão de um acessório, que às vezes passa despercebido, que às vezes você está posicionando, mas tem um detalhe que ele pode ver e te ajuda. Então, eu acho que isso foi muito importante, entendeu? Porque eu digo para você, eu já trabalhei muitos anos sozinho,
entendeu? E é muito ruim, é muita sobrecarga, porque você tem que observar uma série de informações, entendeu? Trabalhei no INCA muito tempo sozinho, o nosso grupo era muito pequeno, então, e a carga de paciente era muito grande. Então, acabava sobrecarregando e tinha coisas, detalhes, porque atualmente você tem um sistema de gerenciamento que te ajuda demais, mas na época não existia. Então, tudo era na ficha de tratamento e formação de colimador, posição, colocação de filtro, tudo isso era muita informação para uma pessoa só acompanhar. Então, eu acho que foi positivo. A equipe toda, os colegas reconhecem que é um ponto importante você ter duas pessoas trabalhando, entendeu? Porque um monitora uma coisa, outro observa outra, entendeu? Então, em conjunto, eles podem também somar as informações de cada um em relação a algum posicionamento, algum tratamento que esteja pendente, que esteja alguma coisa ruim, que a gente acha que não está legal. Aí um sugere, vamos fazer uma imagem, vamos reproduzir de novo para ver, reposicionar esse paciente. Quer dizer, eu acho que, para mim, eu acho que somou bastante, entendeu? Que não é uma sobrecarga tão grande em cima do técnico sozinho trabalhando, tá bom? Entendi. Então, ótimo, Carlos. Te agradeço muito. Eu acho que Olha, tem pergunta aí no chat aí embaixo, hein? Eu acho que tem pergunta aí embaixo. tem, tem uma pergunta, tem uma pergunta aqui, mas ela é genérica, né? Aham, Então, eu vou deixar para falar, sim, eu vou deixar para falar no final, para tá. não desviar o tema, porque eu mesmo posso responder que ela é genérica. Ah, beleza. Mas eu vi aqui. Eu queria aproveitar, Brasil, rapidinho, agradecer aí a nova convocação desse ano, né, que já são 17, né, que a gente está sempre participando aí, e convidar justamente ao pessoal que tem interesse por radioterapia, procura se informar, procura se atualizar, procura os cursos, os cursos de especialização, de atualização, que é muito importante isso, tá? Ao longo desse tempo todinho de que eu tenho de radioterapia, eu sempre procurei me atualizar e tenho conseguido acompanhar toda a evolução dentro da radioterapia. Eu acho muito importante que a gente sempre faça isso, tá bom? Obrigado aí. Na verdade, eu tô revendo aqui a pergunta da Simone e ela fala no contexto da tua apresentação, Carlos, e fala inclusive do Cook, lá do Pedro Ernesto. Então, eu vou preferir aqui responder para ela fala em relação a um concurso com 40 horas que foi anunciado, e ela pergunta sobre as 24 horas da classe. Então, a resposta é muito simples, Simone. Olha, com frequência, isso não é de hoje e provavelmente vai continuar durante algum tempo, com frequência, nos editais de vagas de emprego para nossa classe, com frequência aparece essa determinação de 40 horas semanais. Mas por que que aparece isso? É porque o pessoal faz um chamado público para várias profissões, né? E que, por categoria, de um modo geral, tem 40 horas. E a nossa profissão, como geralmente tem uma quantidade menor de vagas e pouca gente conhece os detalhes da nossa profissão, ela acaba sendo, digamos assim, meio que esquecida, deixada de lado. Somente depois do edital publicado é que alguém reclama e tudo mais. Mas assim, olha, tenha certeza, estou te dando uma informação, falando para todos, tenha certeza de que edital de concurso público nenhum, ele pode colocar a quantidade de hora a mais que ele quiser, mas na hora de você assumir o compromisso, assumir o contrato, pode ter certeza que vão ser 24 horas semanais, tá bem? Independente da área, pode ser radioterapia, radiodiagnóstica, 24 horas, se for concurso público. Por quê? Porque nesse momento vai obedecer a lei do exercício profissional, que é uma legislação federal, portanto, ela prevalece se o concurso é para município, é para estado ou para outra instituição, tá bem? Ok? Então, espero ter esclarecido essa questão aí da Simone. Tranquilo, Carlos? Quer falar mais alguma coisa? Não, no momento não, Brasil. Só queria agradecer aí. Muito obrigado.
Estaremos sempre aí, disponíveis, tá? Ok. Então, professor Cláudio, cadê você? Já entrou, Cláudio? O Claudio entrou, testou o microfone e saiu. E saiu, né? Será Mas que a ele está gente na área aí. será que a gente está com problema de acesso, de sinal lá? Carlos Aurélio, cadê o... Porque o Claudinho é da minha região aqui. Ah, então, se você apareceu, ele vai aparecer Ele vai também. aparecer. Tá... Então, pessoal, nós vamos então para a nossa última apresentação, né? E estamos, em tema cronológico, nós estamos melhor do que nos outros eventos em que a gente atrasava, né? Isso? Agora a gente está tranquilo com a questão do horário, do cronômetro. Então, dá até para esperar o Cláudio se posicionar. Ele deve ter chegado agora, que ele estava numa atividade. Não é? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Entendi, professor. Obrigada, professor Carlos. Obrigada, Carlos. Hoje o Carlos poderia se candidatar, que ele seria eleito, né, Carlos? Palestrou 2 vezes, então, esclareceu bem, né? Ah, deixa- Dá para compreender tranquilamente que a área de radioterapia, ela hoje está sendo muito procurada, né? Lembrando que o professor Carlos, o professor Tarcísio, o doutor Tarcísio, no caso, o professor também, né? E o professor Cláudio são os professores titulares do nosso curso de especialização em radioterapia, né? E, eventualmente, a gente faz um convite ou outro de alguém, né? A Daniele, por exemplo, também é nossa titular de medicina nuclear, e, portanto, como a Daniele falou, a medicina nuclear está decolando, digamos assim, do ponto de vista de busca, de demanda, né? Tendo paciente, vai abrir concurso, digamos, ou abre concurso público, ou abre vaga na instituição privada. Então, isso é muito bom para a gente. E a gente tem que ficar de olho para acompanhar essas tendências, para não ser pego de surpresa. De repente, alguém precisa de vaga e você não está preparado, porque você deixou de lado e tal. Então, tem que acompanhar e verificar a tendência. E a nossa radioterapia, ela continua no ascendente, porque não tem como ela parar, não tem como parar de crescer, digamos assim. A quantidade de serviços de radioterapia que surge, a cada ano é considerável aqui no Rio de Janeiro e também no Brasil inteiro. Então, as tecnologias, como já foram faladas, têm um impacto muito positivo na eficácia dos tratamentos, né? Então, a sobrevida ao paciente, trata o paciente. O índice de tratamento está acima de 95%, o que é uma coisa inédita. Há algumas décadas passadas, isso seria inviável, né? Era lamentável, né? Mas agora, e a tendência é aproximar dos 100% mesmo, né? Deixando aqueles casos que foram detectados tardiamente, às vezes fora de possibilidade terapêutica, mas eles vão ser minoria, cada vez mais vão ser minorias, né? E o Cláudio, cadê o Cláudio? Então, complementando sobre o curso de especialização em medicina nuclear, os interessados podem dar uma olhada no site do CENIB, tem uma turma que está concluindo agora, né? Tem até sobrando vaga de estágio, né, Carlos? E a outra turma já está agendada para julho agora, né? Já tem pessoas já inscritas e, portanto, os interessados já podem ir se adiantando. Aqueles que estão definidos, né? Podem ir se adiantando.
Adiantando até mesmo para aproveitar as promoções de data, né? E o Cláudio? Estou tentando ativar lá. O Cláudio já mandou um recado que está ativando lá o sistema dele, a internet, e, portanto, é uma questão de minutos ou segundos, tá bem? Brasil, eu falei com ele, está tendo problema de conexão, tá? Eu liguei para ele aqui agora. É. Ao que eu vejo aqui, ele está tentando, né? Ele aparece, daqui a pouco sai. É. Opa, esse cachorro deve ser dele, não? Não, o cachorro é daqui, é do É, vizinho do churrasco. Cláudio, Cláudio, Cláudio. Esse Cláudio aqui, é? Se ele aceitar, não? Só depois que ele deu o quê, né? Minutinho, gente. Vamos saber o que que é PPR na radioterapia. Professor Brasil, Dani aqui. A Simone fez uma pergunta ali agora, né? Que eu tinha falado em relação à visita técnica. Ela colocou aqui. Cadê? Nós que ainda estamos no curso de radiologia, poderemos ir à visita técnica sugerida ou somente quem já concluiu? Eu Não, respondi já vamos, ela que sim, tá? Que sim, pode sim. sim. Vamos organizar depois, o Alex vai entrar em contato para saber quais são as pessoas que estão interessadas, independente do estágio, né? Desculpa, independente do andamento do curso que estão fazendo. E aí, para a gente organizar isso direitinho, porque a clínica vai ter uma capacidade máxima de receber, né? Aí a gente combina Sim, contigo sim. também, Daniela, para organizar esse fluxo também? Sim, senhor. Beleza. E o Cláudio, pelo que o Alex está falando, ele está com sinal de internet lá. O problema é que está com dificuldade de entrar. Vamos ver, vamos ver, vamos Ele ver. falou que ele está com dificuldade de abrir a câmera dele e o microfone. Ele clica em cima e não está abrindo, entendeu? É o que ele me falou agora. O Alex está com ele aqui, vamos ver que pode ser feito. Se tiverem pergunta, pode fazer. Aproveita que eu estou online ainda. Isso, vamos fazer para Se você, quiser para perguntar Cátia, alguma coisa, para a Dani. para a Dani também, tá bom? Aí a gente acaba fazendo aqui uma live, né? Coletiva, podcast. Tortura o vizinho, petinho, distribuir a picanha. Ele não está dando nem para o cachorro dele, não vê que o cachorro está reclamando? Sabina Lápis, indústria óssea. Creio que o equipamento deve ter um teste. Aqui, a Rosângela, Maria Rosângela, fez um comentário Ah, ainda sobre o que o Carlos estava falando, né?
sobre o teste. Ela diz assim: creio que o equipamento deve ter um teste que deva ser feito antes de colocar o paciente na sala. Quer Sim. comentar? Esse teste é sempre feito no início do serviço, entendeu? Ele sempre que liga de manhã, ele faz o teste para o dia todo, né? É o controle de qualidade diário, entendeu? Ele faz de manhã cedo, antes de botar o primeiro paciente. Aí está tudo certinho, aí dá sequência. Aí só fica na observação a questão de laser, iluminação, porta, isso a gente está ali o tempo todo trabalhando e verifica. Mas a verificação matinal é obrigatória e é feita todos os dias antes de botar o primeiro paciente, tá bom? Respondi a sua pergunta? Creio que sim, tá? A Tá bom. Roberta, a Roberta também faz uma colocação. Realmente realizando estágio na PUC, então ela deve ser da turma de radioterapia, né, Roberta? Roberto, gente fina. Notei a importância de ter dois técnicos dentro da sala de tratamento. Que bom que você observou Roberto, isso. excelente estagiária, tá de parabéns. Olha aí, Roberta, já tem uma É, indicação, hein? é. Então, Obrigado, professor. Entendi, professor, muito obrigado. nada, que isso, Roberto. Aldemir está na área ainda aí? É, o Aldemir participou bem, né? Participou Ele bem. ele é da turma também, né, cara? É, a gente foi da turma. Vamos ver se ele está aqui, né? Que já foi a pergunta sobre a visita técnica da Simone, já foi respondida. Tenho interesse. Aqui, tem uma pessoa com o nome de iPhone de Fernanda. Eu tenho interesse em visita técnica. Tudo bem, Fernanda? Professor Carlos, Oi? eu gostaria de voltar naquele assunto lá da luz. Como o técnico vai saber, que o senhor respondeu, mas não esclareceu muito bem minha dúvida. Como o Sim. técnico vai saber que aquela luz Não é a vermelha professora. está acendendo se só sabe quando está usando a sala? Fica um técnico do lado de fora visualizando isso? Essa é a Não, minha olha dúvida. só. A luz, ela tem que, por exemplo, você chegou na sala, você vai, ligou o aparelho, a porta vai estar aberta, entendeu? Então, se ela está Uhum. aberta, a luz verde tem que estar acesa, tá? Sim, É sinal correto. que não está sendo emitido feixe de radiação. Você não pode ficar lá dentro durante o feixe de radiação, entendeu? Está tratando o Ah, paciente, tem que sair entendi. todo mundo. Aí, quando sai, você também verifica. Você ligou o aparelho, ela tem que acender a vermelha, entendeu? Ah, agora entendi, Dentro da sala não pode ficar ninguém, entendeu? A gente só entendi. fica o paciente, tá? Aí, nesse instante, você vai verificar se a luz acendeu. É coisa rápida. Você Uhum. olhou, vai verificar, porque ela vai. Algumas são até fortes, que clareia até um pouquinho o ambiente. Mas, Uhum. paralelo a isso, você tem que estar de olho no monitor, para ver se o paciente está quietinho lá dentro, entendeu? Então, Ah, tá. o Agora monitor tem que entendi. estar perfeito, o comunicador tem que estar perfeito e a sinalização, que é isso da porta é a sinalização de que o aparelho está funcionando. Tá bom, Fernando? Entendi. Obrigada, hein? Nada que isso. Se quiser perguntar mais coisa, pode perguntar. Tá? No caso é a Dani, né? É a Dani, porque nós temos duas Danieles Santos aqui. Tem a Dani, a aluna, e a E a palestrante. palestrante. Então, coincidiu, né? Coincidiu, legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode ser para a Daniele também. Então, gente, o Cláudio, deixa eu ver o que que ele está falando aqui com o Alex. Enquanto isso, a gente aguarda um pouquinho só. Ó, tem uma pergunta aqui da. Vai agora. Se o É, paciente. da Rosângela, interessante essa Da pergunta. Rosângela. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu botar lá que está lá em cima a pergunta. Ih, ela está perguntando se existe
como é que verifica se o paciente saiu da posição, né? Isso. Isso é. Hein? O que faz verificar se o paciente sai da posição é o olhar do técnico ali, tá? Na câmera o tempo todo. Se ele moveu alguma coisa, quer dizer, campo de tórax vai sempre mover alguma coisa, a respiração dele está oscilando. Mas ele não pode, de repente, coçar a cabeça, não pode mexer o quadril, se for um campo de próstata. Se ele mexer o quadril, está fora, entendeu? Agora, existem as tolerâncias de movimento de respiração dentro do planejamento, que sabe que a pessoa está respirando, então ela vai variar um pouquinho, vai encher o tórax, o pulmão, esvaziar o pulmão. Então, esse controle já está dentro do previsto. Agora, parte que é fixa, entendeu? Crânio. Se o cara rodou a cabeça lá dentro, então você tem que parar o aparelho na hora, reposicionar e continuar a tratar esse paciente, entendeu? Você não pode deixar despercebido. Então, por isso que é importante também a presença dos dois técnicos. Enquanto um está ali vendo planejamento, vendo o desempenho do aparelho, o outro está olhando o monitor. E você tem que olhar atento, porque é coisa rápida. O paciente mexe em fração de segundo, entendeu? Então, você não pode perder isso com risco de reposicionar o paciente. Quando você posiciona um paciente, existe um setup de posicionamento. Você tem um ponto certo que você vai botar a máscara, ela vai ficar encaixadinha ali, quer dizer, já dificulta um pouquinho mais, entendeu? Você tem um indexador que vai botar na posição certa, então é mais difícil ele mexer, mas mesmo assim ele pode mexer, então você tem que observar isso constantemente, tá bom? Tá respondido? Carlos, eu vou aproveitar, está me ouvindo? Vou fazer outra palestra. Não, eu vou aproveitar esse assunto da Rosângela, que é uma pergunta interessante, e pedir para você esticar na eventualidade, por exemplo, do paciente começar o tratamento, né? Digamos que ele tem um tratamento previsto para 24 doses, 24 sessões, por Frações. exemplo, né? São frações, 24 frações, e ele faz uma fração por dia e tal. E, de repente, uma semana depois, ele alterou a massa corporal dele, ele diminuiu de peso porque perdeu massa corporal. Sim. Então, você pode incluir nesse tema aí para dar uma explicação, porque eu Sim. acho que é mais ou menos essa preocupação da Rosângela. A gente, quando vai posicionar esse paciente, tá? A gente vai se utilizar da localização dos lasers nos isocentros que estão marcados ou pintados no paciente. Mas, paralelo a isso, a gente vai olhar a distância fonte-superfície, entendeu? Se ele engordou demais ou se ele emagreceu demais, vai dar diferença ali. Então, baseado nisso, a gente faz uma nova imagem desse paciente. A facilidade de você ter recurso de imagem, o bom é isso. Você faz uma imagem e você verifica se está muito fora do padrão que ele deveria estar. Por isso que os protocolos existem para isso, entendeu? Um tratamento de MRT, você faz 3 imagens desse paciente e faz uma imagem a cada semana, porque ele sofre alteração de peso. Os pacientes de cabeça e pescoço sofrem muita alteração de peso, o emagrecimento, entendeu? Então, isso a gente tem que estar observando. Por isso que eu digo que o nosso papel, além de tratar, é observar as alterações que esse paciente está tendo, entendeu? Então, isso a gente vai sinalizar para o médico. Tá diferente. Quantas vezes os pacientes são replanejados no meio do tratamento? Segunda, terceira semana, vai ser feito um replan. Ele é retomografado e é feito um novo planejamento para que dê sequência ao tratamento, para poder tratar certo. Se a gente dar um jeitinho aqui, bota um paninho embaixo para poder... Isso está tudo errado, entendeu? Então, a gente tem que estar ali observando o paciente se tem alteração, entendeu? Se tem alteração, e se tiver essa alteração, a gente tem que repassar para o médico e para o físico para saber o que será feito. Se vai replanejar, se vai retomografar, como é que vai ser, para dar sequência a isso. Mas essa observação tem que ser nossa, tá? Para a gente poder sinalizar mais para frente. Tá? Porque alterações acontecem durante todos os tratamentos das pessoas. Tem variações e tal, por isso que a gente faz as imagens frequentes, entendeu? Tem tratamento que é imagem todos os dias, tem que fazer, entendeu? Por quê? Muita alteração de posicionamento, tá? Crânio neuroeixo
é um tratamento que você faz imagem diária. É obrigatório fazer imagem, entendeu? Então, a gente acaba o quê? Visualizando qualquer erro de posicionamento, erro de setup. Tá legal? Respondido? Manda Respondido. outro. Manda outro. Bom, a Daniela está aí, continua aí, Daniela. Daniele está fazendo uma mamadeira agora. É, tá. Daniela, você ainda está aí com a gente? Então, Daqui eu a vou pouco ela voltar. aparece. Então, eu vou voltar para o Carlos. Mas antes disso, eu queria combinar aqui uma coisa. Oi, Ó. professor Brasil. Ó, Foi igual não o Carlos falei? falou. É um olho na criança, um olho no mamar, um olho na palestra. Aqui em Olha, casa Jesus, também é assim. vambora. Que legal. Vocês dois formam, digamos assim, um par com os mesmos problemas, né? Com certeza. Bom, Só Dani, não eu tem um vou. vizinho churrasqueiro ainda, Carlos. Ainda não chegou. Ó, Mas já já fazer o o carro do quê, né? ovo passa. A carne tá cara, mas pelo menos o cheiro eu sinto, né? Não, já já o carro do ovo passa por aqui. O vizinho churrasqueiro ainda não está por aqui. Mas Ô, assim a gente vai indo. Era o que a gente estava colocando, né, o Carlos, de entremeio às adversidades que podem surgir, né, no dia a dia mesmo, né? Da gente pegar e ficar olhando essas coisas e tentar tirar, né, a parte boa disso, né? A gente isso, é. brincando, mesmo sabendo que uma coisa Verdade. dessa pode atrapalhar. Ah, é um som, Verdade. é um vizinho, é uma coisa ou outra, mas a gente nisso tudo não perder o nosso foco, né? Que é Com justamente de estar certeza. correndo atrás, de estar indo, de estar buscando. O pessoal que está aí, ó, hoje não tem uma praia, né, para curtir, mas mesmo assim, poderiam estar em outro lugar, mas estão aí, estão plantando. Eu falo sempre que muito mais importante do que a colheita, né, é o plantio. Com Muito mais certeza. importante do que a colheita é o plantio. O que eu estou plantando hoje para eu colher amanhã? Ah, mas eu sou jovem, ou então eu sou idoso. Ah, não, eu já tenho uma determinada idade, para mim não dá. Oi, o quê? Hein? Como assim não dá? Dá sim, porque são profissões que não requerem tanto esforço físico, né? Propriamente dito da gente. Então, o que requer é Isso. força de vontade. Vamos embora. Tamo aí, né, professor Brasil? Ei, Dani, Isso. Dani, Então, só uma observação. Eu acho que você tem que se apaixonar pelo aquilo que você faz, entendeu? Ah, é O exemplo tá aqui, verdade. Brasil e eu, se somar dá mais de 150 anos. E a gente está apaixonado até hoje por isso. é a paixão antiga, né, cara? Então, Dani, então, Carlos, ela quer saber o seguinte: imagina durante um tratamento, uma sessão, e aí é interrompida por algum motivo. Ela quer saber como é que fica com o retorno, a dose que já foi entregue e a dose que seria entregue. Como é que fica em relação à paciente, ao tratamento? Sim. É, é um detalhe. No equipamento de radioterapia, é, atualmente tem até os próprios software, ele mostra o que deu e o que ficou pendente de dose, tá? Então, ele vai aparecer como parcialmente tratado. Ele vai aparecer como parcialmente tratado e o que falta de dose para ele receber. Por exemplo, ele faz, por exemplo, 4 campos de tratamento. Tratou 3. No último, faltou luz. Tá? Então, ficou faltando o último campo para tratar, ele é fechado no sistema e quando você reabre, você tem que finalizar aquela etapa daquele campo que ficou sem tratar para ele poder abrir o próximo, senão ele não abre. Tá? E quando não existia isso, no próprio comando do aparelho, lá embaixo no console, existe um display que ele mostra a dose que o paciente recebeu até aquele momento. Entendeu? Se ele tiver que receber 50 unidades de monitor, só recebeu 30, vai aparecer que ele recebeu 30. Então, aí a física vai calcular, se for o caso, mas agora, como é automático, não precisa. Entendeu? Aí ele vai calcular essa diferença do que ele não recebeu. Mas ele tem que complementar aquele tratamento, tá? Porque o número de doses é fracionado para isso, né? Ele tem que completar certinho para dar o conjunto do planejamento todinho de dose. Tá legal? Prontinho. Teu áudio não está saindo, Brasil. Obrigado, Carlos. Valeu. Bom, a Daniele, eu não entendi aqui, Patrícia, o que você perguntou para a Daniele, mas você está lendo, Daniele? Daniele, aproveitando o seu comentário, porque extreme
tanto as mamas na mamografia. Talvez a palavra extreme aqui tenha sido trocada pela questão do robô aí. Você pode esclarecer melhor? Você pode entrar e falar, tá bem, Patrícia? Você está aí? Não está aqui. Você compreendeu, Daniela, o que ela está falando? Daniela, aproveitando o seu comentário, porque aí daqui para frente fica um pouco difícil de entender. Porque estreme tanto as mamas na mamografia. Não, porque apertam as mamas na mamografia? Talvez seja, Deve né? ser isso. Pela compressão. Bom, eu posso te esclarecer isso aqui também. A compressão na mamografia, no exame de mamografia, ela é praticamente obrigatória para você. Tem vários objetivos. O primeiro é você reduzir a espessura da mama, deixar ela o mais uniforme possível, não deixar no formato da mama, que ela é abauloada, né? E, portanto, a imagem radiográfica obtida de uma superfície plana e igualmente plana do início ao fim, ela vai dar digamos assim, um produto de qualidade, né? Que é exatamente o que a mamografia precisa, de alta resolução, de qualidade de imagem mais elevada. A outra questão é que você reduz a produção do espalhamento por radiação secundária. A outra é que você reduz o regime radiográfico, tudo vai ser reduzido, porque vai girar em torno daquela espessura. Então, quando você reduz a espessura, quanto mais reduzida for a espessura, você obtém a melhor imagem por uma série de motivos, né? A outra questão também é que ela vai reduzir o impacto digamos assim, movimentos da paciente, quer seja o movimento por respiração, o batimento cardíaco, ou por movimentação da paciente, porque ela pode sentir dor. Isso tudo vai ser incluído na necessidade da produção de uma imagem de elevadíssima qualidade, que é o caso da mamografia, tanto que recebe o nome de alta resolução, né? E você sabe que mesmo o micromovimento causado por batida cardíaca, né, que provocaria um microborramento nessas imagens, que por elas terem uma elevada resolução espacial, ou deveriam ter, ou devem ter, esse micro fluxo cinético atrapalharia a imagem, perderia na qualidade da imagem. Então, esse é mais um motivo que traz em consequência da compressão da mama da paciente, tá bem? Eu espero que tenha sido isso que você perguntou. Espreme tanto